Oi, gente, eu sou a Kelly, esse é o canal Maternidade Cristocêntrica. Bem-vindos à primeira resenha do canal. Hoje nós vamos fazer a resenha do livro Apologética da Mamãe Ursa. Gente, eu li esse livro e pensei, isso aqui não pode ficar pra mim. Eu preciso propagar essa mensagem e instigar você a ler também. A resenha, então, ela tá dividida em 4 partes. Considerações iniciais, vou fazer um resumo do livro, mostrar um pouquinho pra vocês da estrutura e vou fazer as considerações finais, que foram as partes que o livro mais, assim, abriu os meus olhos com relação ao discipulado dos meus filhos. Também quero fazer uma enquete, espero que vocês me ajudem comentando qual vai ser o próximo livro da resenha daqui do canal. A autora do livro é a Hilary, ela é a organizadora e a Apologética da Mamãe Ursa, ele é um ministério, sabe? Ela faz podcasts auxiliando pais e mães a como praticar a apologética no discipulado dos filhos. Tem também o site, que tem vários materiais explicativos, como se fosse uma aulinha mesmo, para poder, de devocional, para poder ter com os filhos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, aplicativo do site, tudo bem direitinho. Para quem é esse livro? O livro é para pais e mães, assim como eu e você, que querem estar na linha de frente na preparação dos nossos filhos para a sociedade, que às vezes reage ao cristianismo com desdém e às vezes até hostilidade. Como esse livro vai me ajudar? Esse livro vai fornecer para mim, para você, uma cosmovisão cristã e apologética. E eu falei esses 2 termos de propósito, porque às vezes, quando algo soa muito acadêmico, a gente tem a tendência a perder um pouco o interesse. Mas cosmovisão nada mais é o que a gente já faz, é a forma como a gente enxerga o mundo, através das verdades bíblicas. A apologética é a defesa da fé. Ela defende, ela fortalece e ela evangeliza. Ela defende as verdades centrais do evangelho contra ataques de ideologias da nossa cultura. Ela fortalece o cristão e é nessa parte que pega mais o nosso discipulado com os nossos filhos, porque ela racionaliza a nossa fé. Então, ela enraiza a gente. E ela evangeliza, porque às vezes quando a gente pensa em apologética, a gente pensa num debate de ateu com um cristão, e é sempre aquela, quase que uma discussão. Mas, na verdade, o foco central da apologética não é ganhar a discussão, mas é ganhar a pessoa para Jesus. O lema do livro é: mexa com os meus filhos e eu destruo os seus argumentos. E aí até a capa do livro é a ursa, né? É um animal que tem um instinto maternal muito forte. Terminada a primeira parte, agora nós vamos pro resuminho. Gente, os dados são realmente alarmantes. Eu tava pensando na época que eu era jovem e a partir daquele momento que deu uma separação, sabe? Quais pessoas da minha época de jovens da igreja estão na igreja hoje e quais não estão? E aí eu comecei a observar a geração anterior. Agora faz esse exercício você também, para você perceber que isso é um mal mundial. Esses dados que eu vou apresentar para vocês agora não são daqui do Brasil, mas é algo recorrente em todo o mundo. Então eu vou ler aqui os dados. 45 a 48% dos jovens deixam a faculdade no primeiro ano e nunca mais voltam. Anteriormente, os dados eram que as pessoas deixavam de ir à igreja no decorrer do curso da faculdade. E agora essa estatística já está mudando. 60% deixam de ir à igreja após os 15 anos. Desses 60%, 46% vão à igreja só para agradar os pais. Então, a gente começa a observar faculdade, depois dos 15, 17 ali, ensino médio. Antes disso, o que sobra? Pré-adolescência? Infância. Então, se a gente não agir agora, se a gente não preparar os nossos filhos agora, alguém vai preparar. E a cultura, gente, tá aí. A gente precisa ensinar os nossos filhos a viver como Daniel, sabe? Que não se contamina com a cultura. Mas, voltando ao livro. 61% iam à igreja, mas não estavam mais comprometidos. Essa é uma pesquisa de 2006. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma pesquisa de jovens autoproclamados cristãos. Tá, desse eu só separei 2 dados, porque a pesquisa é realmente muito triste e eu quero que vocês leiam o livro. 44% afirma, de pessoas autoproclamadas cristãs, afirma que a Bíblia não passa de vozes autoritativas acerca de Cristo. E apenas 5% estudam a Bíblia diariamente. Em 1991, 8% estudavam a Bíblia diariamente. Então a gente vê uma decrescente, sabe? E aí, diante disso, ela desfaz os mitos. Mito número 1. Se desvia, mas volta.
E aqui não tem a ver com o poder de restauração e de resgate do Senhor. Aqui tem a ver com a gente achar que é natural o jovem se desviar e esperar que ele se desvie. Mito número 2, vai na escolinha, escola cristã, não precisa me preocupar. Gente, professor não tem tempo para destrinchar ideologias. Não é à toa que o Senhor deixou para nós Deuteronômio 6, né? São coisas cotidianas, então, eu não preciso me preocupar. Precisa sim. Filhos não precisam de preparo apologético para a faculdade. Olha, isso aqui até concordo, tá? Porque ele precisa de preparo apologético para a vida. Gente, a gente precisa de agora. Então, diante disso, como ser uma mamãe ursa? E eu separei no capítulo 2, né, a parte que ela fala assim, então esse é o segredo para ser a mamãe estranha do parquinho? Quem quer ser a mamãe estranha do parquinho comigo? Eu não quero ser a mamãe estranha do parquinho sozinha, tá? Conto com vocês. E qual é o segredo? A meu ver, a vestimenta adequada indica o seu nível de preparo. Então, se tá frio, a gente vai vestir o quê? Roupas de frio, casaco grosso. Se tá calor, roupas de calor. Se a gente vai pra guerra, a gente vai pra guerra com armadura. E aqui, um aspas gigante aqui da Kelly. Gente, com que armadura nossos filhos estão indo pra guerra? Eles estão indo com as suas armaduras ou eles estão indo com as armaduras deles? Eles precisam de tamanho 6 de armadura. Eles precisam de... as sandálias da preparação do evangelho deles precisa ser número 30. Não pode ser 38, não pode ser 37, não pode ser 35, quem me dera, 35, entendeu? Calça 35. Mas, gente, os nossos filhos precisam ir com as armaduras deles. A gente precisa munir eles de armadura. Lembra de Davi? Saul fala assim pra ele, vai com a minha armadura. Ele coloca aquela coisa lá que não cabe nele. Não posso lutar com isso aqui. Eu tenho as minhas experiências com Deus. Eu vou baseado naquilo que eu vivo com Deus, no secreto que ninguém viu. Então, é por esse caminho, gente. Voltando ao livro, então a gente vai entender um pouquinho sobre o que as escrituras ordenam sobre apologética. E para isso eu vou dar uma lidinha para vocês aqui rapidinho, tá? Da página 50 do livro. As escrituras ordenam que saibamos defender a nossa fé. Pedro declara, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Está em 1 Pedro 3,15. A palavra traduzida por responder no texto original grego é apologia. Na Grécia Antiga, apologia referia-se a um advogado defendendo um caso no tribunal. Não se trata, porém, de argumentar ou defender no sentido negativo. Em vez disso, refere-se a dar razões para apoiar uma conclusão e fazê-los idealmente de forma persuasiva. E daí vem o termo apologética. Não estamos na defensiva por causa de nossa fé, nem respondendo a tudo e a todos indiscriminadamente. Pelo contrário, o que fazemos é dar razões e evidências para a nossa fé, de preferência com habilidade e o tato necessários para persuadir outros a aceitarem a verdade de Cristo. O apologeta cristão é aquele que apresenta uma defesa da fé cristã. Então, encerrando essa parte do resuminho, agora eu vou mostrar um pouquinho da estrutura do livro para vocês. A primeira parte é aquela que eu fiz o resuminho para vocês, sobre os dados, sobre o que é apologética, como que uma mamãe ursa se levanta. E na segunda parte, ela descreve as ideologias. Então, ela fala assim, mentiras que provavelmente você já conhece, mas não sabe o nome. Então, ela começa a dar o nome para aquelas ideologias que ficam meio que vagando, que a gente sabe que são, mas a gente não sabe necessariamente o nome. Então, ela vai discorrendo sobre essas ideologias. Ela traz a visão dela, ela contextualiza, traz uma breve história e ela traz maneiras, abordagens de como você reconhecer a mensagem e como você abordar essa mensagem de forma amorosa, reconhecer o bem e tirar o mal da mensagem. E se você tá gostando dessa resenha, deixa o seu like. O like pra mim é um quentinho no coração. E pro YouTube, quer dizer que o meu conteúdo é bom e ele vai entregar pra mais pessoas. E você vai, consequentemente, vai ajudar o canal Maternidade Cristocêntrica a chegar a mais mães que querem reformar o conceito da maternidade segundo o evangelho. De por que reconhecer a mensagem? Porque nada é apresentado como realmente é. Não vai falar, oi, tudo bem, eu sou o ceticismo. Né? Por exemplo, ela cita um exemplo aqui que eu quero falar pra vocês. De um acampamento, Camp Quest, eu acho. E tem um desafio do unicórnio. É um acampamento ateu, tá? E daí tem uma brincadeira. Eles dizem, é dito aos participantes do acampamento que há 2 unicórnios invisíveis que vivem no acampamento, mas não podem ser vistos, ouvidos, provados, cheirados ou tocados. E aí, eles tentam refutar a existência desses 2 unicórnios. Assim, eles associam que o que é mensurável pelo método científico pode ser avaliado e, portanto, levado a sério.
Fora isso, o que não é mensurável não pode ser levado a sério. Ela fala sobre mastigar e cuspir. Então você vai pegar aquela mensagem, você vai mastigar, vai ver o que é bom, o que não é bom, você vai devolver. Que é um discernimento, né? A gente vai ensinar os nossos filhos a ter discernimento. Porque a supervisão sobre o que eles assistem e eles ouvem é interessante quando eles são crianças. Mas vai ter um momento que eles vão ter que usar de discernimento sozinhos. Então a gente vai treiná-los a, quando precisar ter uma escolha, eles possam usar o discernimento deles para fazer boas escolhas. O ceticismo, por exemplo, ele é bom até certo ponto, porque a gente não quer que nossos filhos acreditem em qualquer mensagem logo de cara. A gente quer que eles recebam a mensagem, pensem bem e depois reconheçam, né, o que é bom e o que não é ruim, o que é bom e o que não é. Então, ceticismo é bom em certo ponto. Agora, o ceticismo que quer exigir tudo, de tudo o tempo todo, esse não é bom. E lembrem da serpente com Adão e Eva, ela não disse uma mentira, ela disse uma meia verdade. Então, a gente precisa aprender a reconhecer essas meias verdades, passar para os nossos filhos para que eles também reconheçam. Não só naquela parte assim de ensinar, é assim, mas ensinar os nossos filhos a pensar, a processar as mensagens da cultura da nossa. E aí ela coloca em oração aquilo que a gente aprendeu, a gente faz uma oração com ela, confissão, petição, até a capacitação, e aí depois tem uma partezinha para revisão e aprendizagem. Gente, é completo. Completíssimo esse livro, tá? E agora, vamos para as considerações finais. E, gente, é uma leitura para pai e mãe. É uma leitura para mim, é uma leitura para você. Ela contextualiza, ela conta piada, sabe? É uma leitura gostosa. Eu não leio rápido, eu sou uma pessoa que lê devagar. Considerando, assim, o meu tempo de leitura, eu achei que eu li rápido. É fácil de entender e é fácil de você identificar, sabe? Teve duas situações muito pontuais que eu estava lendo esse livro e ele foi, assim, muito útil, sabe? Pra ajudar a abrir os meus horizontes. Porque é que nem ela falou, às vezes a gente reconhece a mentira, mas a gente não sabe o nome. E às vezes, se a gente não sabe o nome, como que a gente vai lidar com essa... acabar com aquilo, sabe? Enfim, né? Uma das primeiras coisas que o livro abriu a minha mente foi que eu não devo basear o discipulado do meu filho em experiências, sabe? Ai, as experiências, elas são boas, mas eu pensava assim, que meu filho tenha experiências com Deus. Claro, com certeza eu quero que os meus filhos tenham experiência com Deus, mas não é a experiência que ele vai ter, que a fé dele precisa estar baseada, entende? Porque algumas vezes eu vou sentir a presença de Deus e outras vezes eu não vou sentir, mas Deus, independente do que eu sinto, Ele está, entende? Ele está comigo. E isso mudou, assim, a minha cabeça, entende? Sobre como pautar, por exemplo, as minhas orações, porque essa era uma oração. Continuo tendo essa oração, mas eu preciso ter mas eu preciso ter essa consciência de que há uma base, e essa base é o Senhor, e Ele não muda. Outra coisa foi sobre criar uma bolha, sabe? Ai, não deixar, não assiste, não. Com certeza, há uma seleção de coisas que pode assistir e que não pode, mas teve uma situação que tinha um vídeo que ele estava assistindo sobre uma pessoa que reproduzia alguns vídeos. E aí, na minha falta de paciência, eu falaria assim, não assiste isso não. Mas a gente começou a assistir junto e a gente começou a identificar, olha, isso aqui é verdade, ele fez essa experiência. E isso aqui não é experiência, isso aqui é fake. Então a gente começou a identificar junto o que era experiência e o que era fake. E aí isso foi dando um exercício na cabeça dele, sabe? De reconhecer o que é verdade e o que não é. Historinhas bíblicas. Gente, a historinha tem o seu valor, com certeza, mas, de novo, a gente não pode basear o discipulado só nas historinhas. A gente precisa aprender a desenvolver um pensamento crítico da base da fé cristã, com a cultura, né? Até, inclusive, com as passagens bíblicas, a gente fazer isso também. E uma outra questão, que foi bem pontual, tem um capítulo que fala sobre pluralismo religioso. E a gente estava passando uma questão sobre ele começar a ter muita curiosidade, já que a avó materna não é da mesma, não professa a mesma fé que a gente. Então, eu até respondi as perguntas que ele deu, mas quando eu olhei aquele capítulo, eu pensei, tem mais, sabe? Dá pra botar ele num terreno mais. Os olhos me auxiliou nessas questões bem pontuais. Agora é a hora da enquete, gente. Vocês gostaram da resenha? Estão gostando da resenha? Gente, tem 3 livros que é a proposta para a próxima resenha, tá? O livro número 1, Como Flechas, do Luciano Subirá. Livro número 2, Bíblia Compatível, da Tati Josli. E número 3, Desafio aos Pais, do Paul Tripp.
Não queria dar spoiler. Não queria... como é que eu posso dizer? Não queria... não queria manipular vocês nessa enquete, tá? Não quero manipular. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Eu espero que vocês se sintam instigados, motivados a ler esse livro, tá? Para ser a mamãe estranha no parquinho junto comigo. E até a próxima resenha.